Muita luz para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Estamos vivendo a fé de Neemias, reconstrução, retomada, reação. E nós vamos nesta fé até o fim. Nós vamos realizar a oração no propósito de Neemias. Mas antes, olha só o que diz o texto sagrado em Neemias no capítulo 1, no versículo 10. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração de teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, essa foi a oração de Neemias. Quando Neemias recebeu a notícia que Jerusalém estava devastada, os muros destruídos, fendidos, as portas queimadas, Neemias se pôs a buscar ao Senhor, a invocar ao Deus Todo-Poderoso. Mas Neemias, ele não estava orando por orar. Neemias, ele estava orando para agir. Ele estava orando para ter atitude, mas ele sabia que ele não podia ter ação, atitude, sem antes orar ao Senhor, sem antes buscar ao Deus Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que ou é 8 ou é 80. Como assim, pastor? Tem pessoas que elas são de atitude. Quando tem que fazer, ela vai lá e faz. E ela faz mesmo. Só tem um problema. Ela faz sem recorrer a Deus. Ela faz na força do braço, na força da carne. Ela faz seguindo os seus próprios impulsos e instintos. Por outro lado, há pessoas que elas são de oração. Falou em orar, é com ela. Orar é com ela mesma. Os joelhos chegam e são marcados de tanta oração. É um homem de oração, é uma mulher de oração, mas tem um problema. Só fica na oração. Quando chega na hora da atitude, da ação, ela trava. Isso é o 8 ou 80. E Neemias, ele não foi assim. Neemias, ele orou a Deus. Mas ele orou para agir. Você pode ser um homem ou uma mulher de ação, de atitude, você deve ser. Mas não um homem de ação, uma mulher de ação, de atitude, sem antes recorrer a Deus, buscar a Deus, demonstrar dependência no Senhor. Porque Neemias, ele não sabia o que ele iria enfrentar, com o que de fato ele iria se deparar, porque você sabe que uma coisa é a notícia e outra coisa é o fato. Às vezes, uma pessoa traz uma notícia, mas quando você chega lá é muito pior do que você pensava. Então, Neemias, ele não sabia o que de fato o aguardava, o que de fato ele iria enfrentar, mas ele tinha a convicção de que se ele colocasse o Senhor à sua frente, se ele buscasse a direção de Deus, independentemente do que ele iria enfrentar, com o que ele teria que lidar, ele sabia que ele não estaria sozinho. O Deus vivo estaria com ele. Neemias, aqui, ele ia ter que falar com o rei, ele ia ter que fazer uma viagem, né? Ele ia ter que enfrentar os intempéries, as adversidades, as dificuldades. Neemias aqui, ele ainda ia iniciar o processo de reconstrução, mas ele, antes de iniciar esse processo, ele buscou a Deus, ele colocou Deus à frente.
De repente você diz assim: não, pastor, eu vou reconstruir, eu vou retomar, e eu vou reagir, eu vou isso, eu vou aquilo. Mas vem cá, você está colocando Deus na frente? Você está buscando a Deus? Ou você quer ir só na força do braço? Ou você quer ir só na força da carne? Ou você quer ir segundo o seu próprio conhecimento e entendimento? Cadê a sua dependência no Senhor? Cadê a sua dependência em Deus? Você já apresentou essa situação a Deus? Você já falou com Deus acerca dessa situação? Então calma aí, meu amigo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo bem. Você deve ser uma pessoa de ação, de atitude. Mas a nossa primeira ação e atitude tem que ser buscar a Deus. E não ir de peito aberto enfrentar o inimigo. E não ir de peito aberto enfrentar os problemas. Porque infelizmente você pode tomar uma pancada que você não sabe nem de onde vem. Mas se nós colocarmos o Deus vivo à frente, buscarmos a Deus, Ele vai cuidar, Ele vai zelar, Ele vai nos dirigir, Ele vai nos inspirar, Ele vai abrir portas, Ele vai abrir os caminhos, Ele vai nos suster. Pode ter certeza disso. Ele vai nos suster. Esse é o nosso Deus. Por outro lado, não adianta também você ficar só orando. Tem gente que, meu Deus do céu, ela ora, mas não tem ação. É o religioso. O religioso, ele é assim. Entendeu? A diferença entre um homem de fé e um homem religioso é que o homem religioso, ele só ora. É só blá, 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 é só teoria. Mas quando chega na hora mesmo do vamos ver, da ação, da atitude, de fazer acontecer, ele treme, ele trava. O medo o domina, o medo o controla. Nós não podemos ser assim. Sim, nós temos que orar. Sim, nós temos que buscar a Deus. Sim, nós temos que depender do Senhor. Mas a parte que nos cabe, o Senhor não fará. Não à toa Ele nos deu a fé. A fé é para que nós venhamos agir. A fé é para que nós tenhamos a atitude. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, guarde essas palavras nas tábuas do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Neste domingo, estaremos juntos na sede da Igreja Cristã Isso é Salvação, às 8 horas da manhã, em um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Você não pode ficar de fora, tá certo? É momento de oração, vamos unir a fé, vamos juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, nós não queremos, Senhor, ser pessoas de ação, de atitude, mas que agem na força do braço, da carne, não oram, não jejuam, não buscam ao Senhor, não buscam a Tua direção, não buscam a Tua inspiração, agem de acordo com a própria vontade, com o próprio eu. E não é assim, Senhor, que nós queremos agir. Não é assim, Deus, que nós queremos proceder. A gente não quer ir na força do braço, na força da carne. A gente quer ir, Deus, segurando nas Tuas mãos, na dependência do Senhor, do Teu Espírito, segundo a Tua palavra, fazendo da Tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o que nós queremos, Deus. É o que nós queremos, Senhor. Mas por outro lado, não queremos também ser religiosos, pessoas que oram muito, oram bastante. Mas quando chegam na hora da ação, quando chegam na hora da atitude, travam, são covardes,
se deixam levar pelo medo, pela vergonha, pela timidez. E não é assim, Senhor, que nós queremos agir. E não é assim, Senhor, que nós queremos proceder. Queremos agir, meu Pai, da forma como Neemias agiu. Neemias, ele recebeu a má notícia e ele sabia que ele tinha que partir para a reconstrução, para a retomada, que ele tinha que reagir. Mas ele sabia que a primeira atitude dele deveria ser buscar ao Senhor. Buscar a tua face, invocar o teu nome, para depois agir e fazer aquilo que tinha que ser feito, com a bênção do Senhor e com a direção do Senhor. Meu Deus, nós estamos vivendo essa fé, porque nós também estamos nesse processo de reconstrução, de retomada, de reação, Deus. Mas a nossa primeira atitude tem que ser buscar ao Senhor. Mas também não queremos ficar só na oração, queremos agir. Mas também não queremos agir sem antes buscar a tua face. Porque somos totalmente dependentes do Senhor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, aí é onde você está agora. Fale com Deus. Faça a sua oração ao seu Senhor. Falar para Ele, meu Deus, eu vou recomeçar. Eu preciso recomeçar. Meu Deus, eu vou reconstruir, Senhor. Eu preciso de uma retomada. Preciso de uma reação. Meu Deus, eu não posso mais ficar preso ao ontem, ao passado. Eu preciso olhar para frente, para o Senhor. Meu Deus, me ajuda. Vai adiante de mim. Eu preciso resolver isso. Fala para Deus o que é. Eu preciso resolver aquilo outro. Eu preciso fazer essa viagem. Eu preciso resolver essa questão com fulano, com Beltrano. Deus, eu preciso superar essa situação. Eu preciso, meu Deus, ir ao encontro desse homem, dessa mulher, dessa pessoa para resolver essa situação. Deus, vai adiante de mim. Vai na minha frente. Vai, Senhor. Me dá sabedoria. Me dá discernimento. Coloca as palavras certas na minha boca, Deus. Guarda, Senhor, a minha mente. Guarda o meu coração. Blinda, Senhor, o meu ser. Em nome do Senhor Jesus. Ah, meu amigo, minha amiga, o Senhor, o Deus vivo, todo-poderoso, Ele ouve a sua oração, porque na sua oração pode não ter palavras bonitas, mas tem verdade, tem sinceridade, tem humilhação, tem quebrantamento, tem um coração contrito se derramando aos pés do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja uma reconstrução na vida de cada pessoa que está vivendo esta fé. Em nome para a glória do Senhor. E todos os que creem digam amém. Diga glória a Deus, glória a Deus. Compartilhe dessa oração com seus amigos, com seus familiares. Lembrando que quarta-feira teremos o nosso culto online, às 19 horas, e também na sexta-feira teremos o nosso culto online. Fica firme, fica na fé e vamos em frente, com Jesus na frente.